Paz, Senhor, irmãos. Amém, Jesus. Mayara, Gênesis capítulo 21, versículo 14 até o versículo 20. Sentado mesmo, irmãos? Vamos ler aqui. Então se levantou Abraão de manhã cedo e, tomando o pão com odre, deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela, e também lhe deu um menino, e despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, Agar deixou o menino debaixo de um arbustos e foi assentar-se em frente dele, uma boa distância, como um tiro de arco, porque dizia: que não veja assim o menino morrer. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o menino e toma pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos, e ela viu um poço, foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que ele cresceu, morando no deserto, e se tornou-se um flecheiro. Só até aí. Irmãos, eu gostaria de passar apenas, tentar passar para vocês o que o Senhor falou comigo nesta palavra. Há 2 anos atrás, um irmão saiu lá de Osasco e falou: Alex, eu vim aqui na sua casa hoje, mas eu não vim te dar dinheiro, eu não vim te dar nada, eu vim te trazer uma palavra. Ele fala bastante, é o Gilvan, ele já esteve aqui nessa igreja. Ele trouxe essa palavra para mim, queridos, e essa palavra, ela alegrou meu coração e ela me sustentou durante esse tempo todo. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Fazendo aqui uma rápida contextualização. Geraldo gosta dessa palavra. Da penúltima vez que eu preguei, eu falei sobre Abraão e Isaac. Hoje eu quero falar de Abraão, de Ismael e de Agar. Mas entrando no contexto aqui, qual foi o contexto desse texto que nós lemos? O Senhor fez uma promessa a Abraão. Ele falou: Abraão, eu te darei um filho. Abraão já tinha 75 anos quando isso aconteceu. Sara, um belo dia, ela disse assim: Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, pega aqui minha escrava, Agar, deite-se com ela, quem sabe ela engravida. Na aula de terça-feira, o pastor Fabiano falou assim: Abraão nem sequer recusou, foi lá e fez o serviço. Quem estava na aula de terça-feira viu. E Agar engravidou de Abraão e nasceu Ismael. Passando um pouco tempo, a promessa se cumpriu na vida de Abraão. Sara engravidou depois de acho que 25 anos, se não me falha a memória. Quando Isaac cresceu, foi desmamado, eles zombaram de Isaac na situação. E Sara disse a Abraão: Abraão, expulsa Agar daqui. Obviamente que Abraão também ele ficou, eu presumo, o texto não relata, mas eu presumo que ele tenha ficado bastante chateado. Mas o Senhor visitou Abraão e falou: faça tudo o que Sara está dizendo, porque eu estarei com o menino. E na manhã seguinte aconteceu o que nós acabamos de ler. Queridos, eu intitulei essa mensagem como Não é o Fim. Por que não é o fim? Quando a água da nossa vasilha acabar, quando os nossos recursos acabarem, o Senhor abre os teus olhos e faz enxergar a saída. Assim como foi com Agar, é semelhante conosco. O título dessa mensagem não é o fim. Mas o que esse texto nos ensina? Em primeiro lugar, irmãos, não tomar uma decisão precipitada. Se o Senhor fez uma promessa, o que nós devemos fazer? Aguardar a promessa, ficar na posição, não correr, não tomar decisão precipitada, não tentar resolver as coisas da nossa maneira, apenas esperar, porque a promessa quem fez foi Ele.
Nesta situação aqui, se eu fosse Sara, se eu fosse Abraão, eu não teria feito nada disso hoje, né? Eu vou cobrar de quem? Eu vou cobrar de quem fez a promessa. Foi o Senhor quem fez. Senhor, o Senhor fez a promessa, e aí? E certamente o Senhor falaria com eles. Então a primeira lição aqui, queridos: não tomar uma decisão precipitada. A decisão precipitada, ela leva a consequências. E depois nós vamos ter um Ismael para administrar por um certo tempo. Eu queria até fazer, a Luciana não está aqui, que hoje foi festa das mães na escola, mas eu vou até citar ela como exemplo. Eu estava desempregado em 2016, e uma colega dela mandou mensagem para ela e falou assim: Lu, você não quer trabalhar comigo? Eu abri uma escola e tal. E eu todo motivado, eu falei para a Luciana, abraça essa ideia aí, vamos trabalhar com ela, depois você pega uma escola, outra escola, terceira escola. E a Lu falou assim: pô, não viaja. Eu falei: não, mas tem que ser assim, tem que pensar grande. Irmãos, nós reabilitamos o CRN, a Luciana é nutricionista, só que ela estava sem trabalho. Nós reabilitamos o CRN, não foi barato, e ela começou a trabalhar naquela escola. Primeiro mês não recebeu salário, aí no segundo mês não recebeu salário, e o CRN dela que estava lá na vigilância sanitária, as pessoas passavam lá, e tudo que ela dizia para aquelas pessoas fazerem, elas não faziam. Aí eu falei: Lu, agora nós estamos com o Ismael para administrar. O que nós vamos fazer com esse Ismael? Ela estava à beira de perder a amizade, porque era amiga dela, né? E ela queria sair da escola e não conseguia. Mas um belo dia nós oramos, eu falei: encara ela e fala que não dá mais. E, irmãos, até o começo desse ano o Ismael estava lá em casa. Tínhamos que pagar o CRN mais um ano, e ela devolveu o CRN e, né, infelizmente acaba afetando a amizade. Mas o que foi isso? Uma decisão precipitada. Eu posso dizer que eu contribuí com essa decisão, e o Ismael ficou perdurando para a gente administrar. Segundo ponto, irmãos, que esse texto também me traz: a permissão do Senhor. Se analisarmos lá atrás, quando o Senhor fez a promessa a Abraão, ele sabia o que Sara ia fazer, ele sabia que Sara ia tentar dar um jeito, mas o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse. E quantas situações em nossa vida, mesmo com as nossas decisões precipitadas, mesmo com nossas falhas, o Senhor permite, trazendo para um ditado popular: o Senhor dá linha 10, o Senhor dá corda, vamos ver até onde esse servo vai. E um ponto interessante: tomar cuidado com a soberba e com a arrogância. Quando Agar engravidou de Abraão, olha só o que aconteceu. Gênesis capítulo 16, versículo 4. Ele possuiu Agar e ela concebeu. Vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. Senhor, julgue entre mim e ti. Irmãos, aqui, o que aconteceu? Ela estava na posição de escrava, ela engravidou. O que eu presumo na minha interpretação? Eu acho que ela bateu no peito e falou assim: agora eu estou esperando o filho dele, agora eu posso tudo, né? E sem querer, às vezes acontece isso conosco também. A gente toma uma decisão precipitada, o Senhor permite, e a arrogância, a soberba acaba tomando conta. Temos que tomar muito cuidado mesmo com isso. Sara certamente errou no que ela fez, na minha interpretação, mas Agar, eu acho que ela não deveria ter agido com tanta soberba, com tanta arrogância. Amém? Como diz Ernestino, os irmãos estão entendendo? Mais um ponto, queridos: distanciar-se de Deus. Às vezes, na situação de dificuldade, na situação de problema, o que nós fazemos? A primeira coisa: correr, procurar uma alternativa. Eu, graças a Deus, eu corri para dentro da igreja, eu fui procurar o socorro aqui. Mas é normal, né? Nós, seres humanos, a gente acaba correndo para fora da igreja.
mas não vamos nos distanciar do Senhor. A parte boa da história toda: o Senhor estava com o menino. Ele também falou a Abraão: dele eu farei um grande povo. Depois de tudo que Agar viveu, teve mais um ponto interessante. Ela foi humilde na minha interpretação, porque quando Abraão pegou o odre, colocou nos ombros, pegou o menino e falou: vai embora, o texto não revela, mas eu acredito que ela não pestanejou, ela não esbravejou, ela aceitou a situação que ela estava vivendo. Trazendo para os dias atuais, o Senhor permite, nós tomamos decisões precipitadas, mas nós temos que ter o coração grato a Deus por tudo que nós estivemos vivendo. Independente do lugar onde você trabalha hoje, onde você está tentando trabalhar, o que você faz, eu acho que nós temos que ser humildes e reconhecer que o Senhor está no controle. E saber que dele vem todas as coisas. Ter o coração grato ao Senhor. E Agar foi humilde. Irmãos, ela entrou no deserto. Na mente dela, eu interpreto assim, quando acabou a água, o que ela fez? Deixou o menino e foi correr, e correu, né? Deixou uma distância de um tiro de flecha. Para ela era o fim. Para ela não tinha mais saída. Ela ia deixar o menino morrer, né? Naquela distância. Irmãos, eu quero trazer para os dias atuais. Quantas vezes nós vivemos alguma situação e a gente fala assim: agora acabou, agora é o fim, agora não tem mais jeito. Pode ser o recurso financeiro, pode ser a saúde, pode ser o que for. A gente vê uma situação e a primeira tendência qual é? Se desesperar e pensar: chegou o fim. Mas irmãos, quando ela começou a chorar, ela começou a orar, o Senhor deu a saída. E o que é mais interessante aqui, irmãos? Quando a gente pensa que acabou, que é o fim, não é o fim. O Senhor entra com recursos, o Senhor entra com a providência, porque Ele nos ama. Tudo isso fazia parte do propósito do Senhor. E o menino, quando Gênesis capítulo 21, verso 19: então Deus lhe abriu os olhos. Olha que interessante, foi o Senhor quem abriu os olhos de Agar. Ela viu uma fonte, foi até lá e encheu de água e deu de beber ao menino. O menino cresceu e se tornou um flecheiro. Irmãos, qual que é o objetivo da flecha? É atingir o alvo. Tudo que nós fizermos tem que ter um alvo. O alvo é Cristo. Se o Senhor te der a graça de comprar uma casa, que nós possamos dizer: Senhor, essa casa é para a tua honra e para a tua glória. Se o Senhor te der condições de comprar um carro, Senhor, o carro é para a tua honra e para a tua glória. Se o Senhor te der uma empresa, Senhor, essa empresa é tua, é para a tua honra e para a tua glória. Tudo que nós fizermos tem que ter um alvo, que é Jesus. Eu queria finalizar dando um pequeno testemunho. Tudo isso que eu acabei de ler e pregar, um colega meu ministrou meu coração. No dia 8 de abril de 2016, eu fui mandado embora do Banco Bradesco. Irmãos, eu já estava ali há 13 anos e 8 meses. E no dia que eles me mandaram embora, foi uma sexta-feira, 6h30 da tarde, meu chefe fez um comentário: tem um comunicado a te fazer. Eu falei: faça. E eu pensei que ele fosse falar assim: você vai viajar segunda-feira. Ele falou assim: ó, você está desligado. Eu pensei que fosse uma brincadeira. Ele falou: infelizmente eu estou desligando. Eu falei: amém. Peguei minhas coisas, fui profissional. Mas a primeira coisa que eu fiz, eu sentei na calçada e comecei a chorar, porque lembrei da Laura, da minha esposa, das dívidas que eu tinha pela frente. Eu falei: Senhor, chegou o fim, agora acabou. Fui para casa, irmãos, mas tão triste, vivi um luto. Mas naquele mesmo dia, assim que eu cheguei em casa, eu contei para a Luciana, eu fui à casa da minha sogra, culto de oração. E graças a Deus o Senhor começou a trabalhar na minha vida naquele dia. O Senhor permitiu que isso acontecesse, fazia parte do plano dele. E aí
o pastor, eu falo pastor Ostílio, mas foi o pastor Rubens. O pastor Rubens falou assim: Fábio, quanto tempo dura o seu recurso? Eu falei: pastor, uns 6 meses. Aí ele coçou a barba assim. Na cabeça dele já sabia que eu não ia arrumar emprego em 6 meses. Ele falou: quando tiver quase, ele pensou, né? Quando tiver quase acabando, você arruma um emprego. Irmãos, eu fiquei 5 meses e 29 dias em casa. Mas o que eu fiz? Eu aproveitei o tempo que eu tinha para adorar o Senhor. Levantava pela manhã, levava a Laura na escola, orava com a Luciana aproximadamente 1 hora, e foi um período maravilhoso, que eu olho para trás e tenho saudade do tempo que eu adorava o Senhor pelas manhãs. E para a honra e glória dele, no dia 29 de setembro, o pastor Rubens mandou uma mensagem para mim: estava orando por você, o Senhor me trouxe à memória uma palavra, Filipenses capítulo 1, não é o fim, não está tudo terminado, apenas parece que ele esqueceu de você, mas ele não esqueceu. Naquele mesmo dia, era uma quinta-feira, eu vim à igreja. Quando acabou o culto, queridos, eu fui para casa e tinha uma mensagem lá no LinkedIn de um colega meu: eu preciso de um cara assim assado cozido, era o meu perfil. Eu respondi para ele na hora, ele falou: vem para cá que você está contratado. E comecei a trabalhar. Quando eu entrei naquela empresa, eu falei: Jesus amado, que empresa é essa, meu Deus? Sem recurso, antecipando recebíveis. Eu falei: eu não vou durar 1 mês aqui. Mas irmãos, não era o fim, não era o fim. A vasilha secou e o Senhor completou ali. E aí o tempo foi passando. A empresa não ia durar 1 mês, durou 3 meses, 4 meses, 5 meses. O meu recurso acabou. O Senhor entrou com uma provisão. Fiz um negócio, fazia outro. Em junho do ano passado, não tinha mais o que recorrer. Eu falei: e agora, Senhor? Irmãos, quando a água acabar, quando o recurso secar, Ele entra com providência. A Júlia falou para a Luciana no primeiro dia, no culto de Santa Ceia. Eu entrei na igreja, eu ajoelhei naquele canto e falei: Senhor, não tem mais. Quando acabou o culto, a Júlia falou para a Luciana: Lu, vocês vão receber uma bênção. O Senhor tocou no meu coração. Queridos, em 17 dias, nós fizemos um inventário e vendemos uma casa. O recurso chegou. O recurso durou mais um tempo. Quando chegou em novembro, eu falei: e agora? Queridos, Deus enviou o recurso novamente. Quando chegou em janeiro deste ano, eu falei assim: Senhor, eu não me preocupo mais. Sabe por quê? Eu estou curioso para ver o que o Senhor vai fazer agora. A certeza que eu tenho que a provisão vai vir. E aí, infelizmente, eles falaram: a empresa vai fechar. Janeiro vai ser o nosso último mês. Eu falei: amém. Vim para a igreja todos os dias felizes. Não compartilhei isso com ninguém, apenas com o pastor Ostílio, com a Esther, com a Maíra. Eu estava com o filho, pastor Rubens. Eu falo que se ele fosse filho do pastor, ele seria tão parecido. E eu só compartilhei com eles. Mas eu estava lá no sítio e o Senhor me deu uma estratégia. Ele falou: faça isso. E eu cheguei na empresa e fiz isso, queridos. Todos os funcionários foram desligados. O Senhor me deu uma empresa. Eu estou prestando serviço para a empresa a qual eu trabalhava. Eu não sei por quanto tempo. Se vai ser até amanhã, se vai ser até o mês que vem. Sabe qual a certeza que eu tenho? Que a hora que o recurso acabar, Ele vai encher a vasilha. É a certeza que eu tenho, queridos. Isso daqui não é um sermão do monte, mas eu posso falar para vocês de todo o meu coração, porque eu tenho inculcado isso na minha mente. Ele já está lá no futuro nos esperando. E o que eu estiver precisando lá na frente, eu não vou me preocupar, porque Ele já está lá me esperando de braços abertos. E mais uma vez eu gostaria de dizer: quando a água da vasilha acabar, fiquem tranquilos e fiquem curiosos, né, Guilherme? Para ver o que Ele vai fazer, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer. Queridos, eu agradeço a oportunidade, que o Senhor continue falando ao coração de vocês, que tenham certeza de que Ele está no amanhã, e quando o recurso acabar, a provisão vem do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade.